Mas o governo muito bem governado, isso, que não tem inflação, não tem preço alto, não as tem contas estão em dia, máquina, não teve corte em nada. O PIB só caiu quase 1% em maio. 0,74% o PIB do Brasil caiu em maio. Sabe? E o crédito? O crédito subiu quanto? E os países dos BRICS? Os brother. Tudo PIB SUS, olha. Tudo disparando. E o Brasil caindo. Fumo. Mas quer ganhar a narrativa. Governão. Aí, estou preocupado com o emprego, preocupado com as pessoas. Estou preocupado com o Bolsa Família. Só voltando à Bolsa Família, o Bolsa Família faz com que o voto fique bem baratinho. Vai lá, enche a máquina, deixa de ensinar as pessoas a ganhar o seu pão e assim tá esperando ali, pedindo aquela esmola. Faz com que, eu não estou dizendo que não seja necessário. Você que tá passando fome. Eu não seja que seja necessário. Está passando fome porque o presidente não coloca emprego nessa nação. Bora dividir o país. Passando fome por isso. É isso que está acontecendo. Isso, Bea, vamos dividir o país, Bea. Os bons ricos, pobre rico. É o que o PT é bom. Esse discurso é um discurso, me desculpe, mas desumano. Desumano. Porque o Bolsa Família, ele alcança pessoas em situação de profunda vulnerabilidade social. E qual é a meta? Suzy, você qual é a meta? De novo, vá lá, pois vá. Pois diga dentro da sua fala aí qual é a meta. O Bolsa Família, ele garante e retira pessoas de situação de completa vulnerabilidade social. Um dos motivos pelos quais o Brasil, lá atrás, ele saiu do mapa da extrema pobreza e da miséria, foi por conta disso. É um programa que serve de referência para o mundo inteiro. Então, o problema não é o Bolsa Família. É preciso, e o governo sinalizou a construção de um programa que não conseguiu implementar de fato ainda, que é uma porta de saída clara para o Bolsa Família. Em relação a isso, para mim, isso é ponto pacífico. O problema realmente não é o Bolsa Família, não. De novo, eu não consegui concluir meu raciocínio. Não, você vai concluir, eu tô lhe ajudando. Mas é porque quando eu interrompo, o raciocínio vai embora. Mas vai lá. E você já tá foi. assim. Tá, então vamos. Porque... Já que ele não complementa, em vez de vocês brigarem. Problema... Pode ficar chateado aí, Bea. Olha, não tô preocupado, não. O problema não é o Bolsa Família, não. Quem foi que disse que o Bolsa Família é culpado de alguma coisa aqui? O problema é a cultura implementada pelo Bolsa Família. Papai. É não ter meta, é não ter objetivo. Aquele vídeo do prefeito de Bento Gonçalves, do final de semana, maravilhoso, lindo. Por sinal. É lindo o vídeo do prefeito de o Bento Gonçalves tem, parece, 400 famílias só que recebem Bolsa Família. Ele foi na casa de todas. Na casa de todos. Gente, quer abrir mão do Bolsa Família? Eu tô aqui para lhe oferecer um emprego. Bora ver o resultado, Suzy, depois de quantas pessoas vão abrir mão do Bolsa Família para ir trabalhar? Você sabe há quantos anos tem família recebendo Bolsa Família? Lá em Bento Gonçalves, 15 anos. 15 anos, mas no Brasil todo. Tem famílias inteiras. Bea, só um pouquinho, agora já que você falou e você quebrou seu raciocínio, o meu não quebrei, não. O Bolsa Família é um projeto incrível. Como o Bolsa Escola. Não, respeite mesmo, que é o mínimo que você pode fazer diante de tanta coisa que você faz. E do que você fala, o Bolsa Família, você não vai fazer eu perder meu raciocínio. O Bolsa Família, ele é interessante, sim, ele é interessante, mas é interessante para tirar a pessoa e não para fazer ela continuar o tempo inteiro esperando o auxílio do governo. Porque para o governo é interessante mantê-la. Para um governo do PT, para um governo de esquerda, para esse governo atual, é interessante sim manter as pessoas no Bolsa Família, porque eles estão lá e para o governo eles passam para ele, vocês me devem isso aqui. Vocês só estão sustentando e comendo porque eu estou lhe dando. Como esse seu argumento aí que usou, você que está passando fome. É exatamente esse argumento que o PT usa, esse argumento que Lula usa para manter as pessoas ali, aguardando aquela esmola, em vez de ter meta, de ter objetivo, de chegar e dizer você vai receber isso aqui por um tempo, mas a gente tem esse outro programa aqui para você se qualificar, você ter emprego e ter condições de gerir a sua família com dignidade e não essa esmola eterna. Só contar um segredo. Conta aí, Bel, segredo. Talvez as pessoas, às vezes, elas não se apegam. Tá tão segredo que a gente não sabe ainda. A educação realmente não é para todo mundo. Um segredo. Vou contar só para você que está ouvindo. O Bolsa Família, ele tem uma série de critérios para existir. 2 deles são fundamentais. O primeiro deles é a criança na escola. Então, se a criança está na escola, a educação é a porta de saída de qualquer situação de miséria. Então, talvez, assim, se a gente pensar um pouquinho fora desse copinho de café raso, que muitas vezes a gente empurra a cabeça, a gente entende que o que se tenta fazer é oferecer uma porta de saída de longo prazo, porque ninguém tira da miséria famílias que estão há 2, 3, 4, 5 anos, décadas,
enfurnadas nela. Então, além disso, vacinação. Sabe vacinação? Que hoje o país está com dificuldade em alcançar os índices mínimos de vacinação. O Brasil chegou, inclusive, quase na rabeira dos países em situação de vacinação, porque um governo que passou recente descredibilizou a vacina e incutiu isso na cabeça das pessoas. Ave Maria. Então, Bolsa Família, ele tem, assim, de saída, esses dois critérios básicos. Então, mudar um país desigual como o Brasil não se faz de uma hora para outra, especialmente quando se tem grupos e elites econômicas introduzidos nesse meio, querendo cada vez mais que as pessoas permaneçam pobres para continuarem sendo mão de obra barata. Porque é isso que interessa para grande parte de quem está aí. Isso eu chamo de lavagem cerebral. Mas no final ele concordou. Fizeram uma lavagem cerebral no meu companheiro aqui, entendeu? Meu companheiro achar. Tem até morto recebendo Bolsa Família. Ah, é outra história. Não, aí é outra história. Agora eu vou ter eu não vou concordar, obviamente, com gente morta recebendo. Agora eu vou ter que pedir para mim falar, né? Então fale, me desculpe. Tem até morto recebendo Bolsa Família. Tem até gente com 4 filhos cadastrados que não tem um vivo. Nunca nasceu. Fizeram de um programa bom uma exceção, fizeram a normalidade. Onde é que um cidadão de sã consciência pode achar normal um estado ter pessoas mais cadastradas no Bolsa Família do que com carteira assinada? Quem é que pode achar isso normal, Bruno Araújo? Não é normal. Tem algo extraordinário aí. Sim, também. Concordo. Inverteram. Pegaram o programa social para fidelizar as pessoas, infelizmente, para fazer lavagem cerebral e para usar de cunho eleitoral. E esse discurso aí que você fez, infelizmente, ocasiona isso. Porque você trata como se uma parte da população querem que aquelas pessoas continuem na merda. Quem, na verdade, quer que essas pessoas continuem na merda é quem precisa dos votos dela e vai dizer que está fazendo favor. É isso, Bea. A gente devia tratar isso aqui com muita seriedade, porque quando a gente... Exatamente isso que eu estou tentando fazer. Não, eu não estou falando você não está. Mas quando a gente pega o estado do Rio Grande do Norte, tem mais famílias cadastradas no Bolsa Família do que famílias empregadas, cara. Isso é culpa de quem? Entendeu? Rapaz. Isso é culpa, não. Isso é responsabilidade não, de quem? Isso é para uma discussão profunda ou. Não, vamos para profunda. Quer ir para discussão profunda? A gente vai. Porque tem um lado da política no Brasil que nos últimos 23 anos está comandando essa região onde tem mais pessoas no Bolsa Família cadastradas. Aí pronto. E o outro lado da política. Esse é o raso, vamos pro profundo. Não, e o outro lado da política. Não, raso não. Não, esse é o raso. E o outro lado da política. E o outro lado da política brasileira que você condena todo dia é onde tem menos pessoas no Bolsa Família cadastrada e mais pessoas empregadas. Ah, mas tem motivo também. Ah, é? Tem uma série de motivos também. Isso a história conta o motivo de quase grande parte disso aí. Entendeu? Então, assim, é uma discussão, eu repito aqui, é uma discussão que se a gente for ter ela de maneira mais profunda, a gente vai passar o programa inteiro aqui. Mas hoje tá bom, viu? Mas falando sério, você levantou um ponto que eu acho que eu concordo com você. O Bolsa Família é para colocar a criança na escola e com a educação mudar, porque realmente muda tudo com a educação. A educação é a única porta que muda de verdade a realidade de uma família. Mas aí por que não muda? Porque a educação não tem investimento, BA. Porque não trata a educação como vai. E quem está no governo há tantos anos? Quem foi e voltou? Por que eu aposto... Por que voltou? Assim, vamos lá. Por que voltou? Porque o outro que teve a oportunidade fez outras porcarias e o PT conseguiu narrativa. Mas porque... Bora lá, amigo. Além das duas. Peraí, você perguntou, eu também estou perguntando. O que é que acontece? Por que não fez lá atrás? Porque quem fizer... Quem acertar, o outro não vai chegar e bagunçar não, porque tem toda uma sociedade para cobrar. O que é feito corretamente não se muda. Mas aqui no Brasil, eu não sei de onde é que você não consegue entender que a maioria dos políticos, e principalmente os que estão no poder hoje, e os que tiveram no poder lá atrás, que voltaram principalmente, são pessoas que estão interessadas no assistencialismo, BA. BA, preste atenção. Não tem como, eu tenho certeza, você tem luz aí nesse fim do mundo, nesse fim do túnel. As pessoas estão acostumadas com assistencialismo. Quanto mais as pessoas dependerem do governo, mais fácil é o voto. E é isso que a gente está vendo acontecer hoje. Não existe pai de pobre, existe pai do seu bolso. Suzy, isso tem a ver, eu repito, com educação. E por que não se investe? Suzy, é disso que eu estou falando. Tanto é que eu digo aqui que uma das falhas do programa Bolsa Família, e repetindo, tá? A gente teve Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, Temer e Bolsonaro. Nenhum deles, e a gente está falando de pessoas de espectros políticos diferentes. Bolsonaro centro-direita, Lula esquerda, Dilma esquerda, Temer centro-direita e Bolsonaro extrema-direita. Ninguém acabou com Bolsa Família. Porque sabe, primeiro, do risco político que é. Isso é um fato. Segundo, do dano
que isso causaria a uma quantidade de pessoas absurda. Que o Bolsa Família precisa de uma porta de saída clara, isso é um ponto pacífico, isso não está em discussão. Mas isso é um problema que, para ser solucionado, ele requer uma articulação que vai do federal ao municipal. A gente tem aqui dados divulgados recentes que a gente não tem metade das crianças alfabetizadas. Como é que pode? Isso é responsabilidade do município. O Bolsa Família é tão eficiente que só o estrangeiro pagou 1,5 bilhões em 2024. A venezuelanos, angolanos. Trump enviou uma carta impondo consequências a Alexandre de Moraes. O Departamento de Estados, a diplomacia pública do Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou uma carta oficial da pasta ontem, contendo uma ameaça ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou uma carta impondo consequências aos brasileiros. Aspas. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha que está muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente são claras, estaremos observando. E nada é a mesma coisa por enquanto.